Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e o Santa Cruz está em vantagem nas semifinais. Já dizia o horóscopo chinês, 2025 é o ano da serpente. Santa Cruz já tomou conta de mim. A Cobra Coral venceu fora de casa e acreditem se quiser, já fazia muito tempo. A gente sabe que o objetivo foi alcançado, que o Santa Cruz subiu de divisão, mas o Santa Cruz não vencia fora de casa desde a sexta rodada da Série C no jogo contra o Souza, lá no interior da Paraíba. Então a gente muitas vezes não dimensiona muito bem as coisas, mas fazia muito tempo que a gente não comemorava a vitória fora de casa. E eu não vou dizer que veio na hora certa, que poderia ter vindo antes, obviamente, né? O Santa Cruz conquistou classificações e conquistou o acesso fora de casa, mas não foi com vitória. Mas dessa vez o Santa Cruz tirou o peso, tirou a responsabilidade, conseguiu um grande resultado nessa primeira perna do mata-mata e vai decidir na Arena de Pernambuco com a vantagem para passar para a final e ir em busca da taça. Para falar do jogo, vamos começar com a tradicional escalação. Marcelo Cabo mudou hoje, veio para o jogo com 3 zagueiros, então a escalação foi com Roquenelli no gol, Eurico, William Alves e Matheus Vinícius, Rodrigues na esquerda, que ganhou a vaga de Natan, Totti na direita, pelo meio a gente teve Pedro Favela e Gabriel Galhardo, William Júnior mais centralizado e na frente nós tivemos Giovani e Thiago Galhardo, esse é o time aí escalado por Marcelo Cabo, que na minha concepção essa escalação foi porque ele gostou do que viu no segundo tempo lá contra o América de Natal, a postura defensiva e ofensiva do Santa naqueles 45 minutos finais, e tentou replicar isso jogando lá contra o Maranhão. E um jogo que poderia ser o da ressaca, não teve nada de ressaca. Os dois times foram para o jogo, tentaram jogar. O Maranhão sempre um pouco mais com a posse de bola, sendo mais ofensivo. E o Santa Cruz apostando nesses contra-ataques. A escalação, eu adianto aqui, não foi problema nenhum nos 90 minutos. Eu já falei aqui várias vezes, dá para ser ofensivo mesmo no time com 3 zagueiros. Dá para manter o padrão de jogo, dá para atacar. E eu acho que foi o que o Santa tentou, não é o que o Santa conseguiu. O que se viu ali no começo do primeiro tempo foi o Maranhão muito mais incisivo, atacando mais, e o Santa querendo mais gastar o tempo. E quando tinha a bola, os lançamentos para Giovani no espaço vazio, para que ele conseguisse criar, e para Thiago Galhardo segurar, para que o time pudesse avançar um pouco mais e chegar com força no ataque, não aconteceram por erros de execução. E aí são todos tipos de execução. É o pivô de Galhardo que não consegue, a disputa de bola. Talvez o Santa não está bem posicionado para pegar a segunda bola. Os lançamentos para Giovani muito imprecisos, a bola sempre muito longa. Ou então, quando o lançamento era correto, Giovani dominava a bola e Galhardo demorava uma eternidade para chegar. Então ficava sem opção. O Santa Cruz estava tentando e o Maranhão, apesar de não ser tão perigoso assim, tinha o domínio ali territorial e tentava conforme suas limitações. Rian, um cara muito chato, muito agudo, partindo para cima. Vagalume, eu achei também que queria muito protagonismo. Em várias possibilidades poderia ter soltado a bola, ter trabalhado melhor e estava tentando resolver. E o Santa Cruz estava até certo ponto seguro, né? Por mais que o Maranhão tivesse melhor, o Santa Cruz não passava grandes sustos. Eram algumas chances, um ou outro ali, mas o time estava focado e o jogo estava se desenrolando. E aí nós temos dois lances chaves para o Santa Cruz. Mesmo o Maranhão estando melhor, eles estavam errando muito na saída de bola. E o Santa Cruz teve 2 ou 3 chances aí para aproveitar e abrir o placar. Primeiro lance, Giovani faz a pressão no zagueiro, o zagueiro erra, ele toma a bola, fica de frente pro goleiro e assim, perde um gol inacreditável. O goleiro estava caindo para um lado, mesmo assim consegue fazer a defesa com os pés. E Thiago Galhardo pega o rebote com o goleiro meio caído ali ainda se levantando, o zagueiro em cima da linha. Ele não finaliza bem, ele finaliza no local exatamente onde está o zagueiro afasta a bola. Eu acho que um jogador com a qualidade que Galhardo tem, ele pode direcionar aquela bola ali muito melhor, ele pode bater forte no meio, ou ele pode procurar o ângulo onde o jogador não conseguiria cortar, a não ser colocando a mão. Então assim, faltou um pouco de capricho na finalização, os dois poderiam ter finalizado melhor e o Santa Cruz perde uma grande chance de fazer 1 a 0 e deixar um jogo um pouco mais tranquilo. Pouco depois o cenário se mantém, mas aí o Santa Cruz tem outra grandíssima chance de fazer o primeiro gol. Totti antecipa ali uma saída de bola errada do Maranhão, dá o passo para Galhardo que está ali já dentro da área. Ele poderia dominar para correr, para finalizar. Ele estava completamente só que ele domina um pouco errado, a bola sobe. Mesmo assim, ele chuta de primeira, a bola passa ali raspando a trave. E o Santa perde, digamos aí, a segunda grande chance de fazer 1 a 0 no placar e ficar mais tranquilo para o desenrolar do jogo. Após esses lances, o primeiro tempo se arrasta aí para o seu término.
O Santa Cruz, por mais que não tenha sido o melhor no primeiro tempo, teve as melhores chances, chances claras de gol, e a gente saiu com um gosto amargo aí que poderia ter já resolvido a parada ali no primeiro tempo, feito 1-0, ficado mais tranquilo para a etapa final, mas infelizmente não aconteceu. A gente volta para o segundo tempo sem alterações, e logo nos primeiros minutos chama a atenção a falta de ritmo de Thiago Galhardo. Muita gente diz que o torcedor pega muito no pé dele, a cobrança é exagerada, mas veja só, ele é o cara, referência no elenco. Ele possivelmente é quem tem o maior salário. O cara que é referência, que tem o maior salário, o papel dele é resolver em campo. E longe disso, ele tá muitas vezes não conseguindo sequer ajudar. Uma coisa é você estar numa seca de gols e você tá jogando bem e perdendo as chances por azar ou realmente fase, que acontece no futebol. Outra coisa é você não conseguir ser o mínimo de produtivo, que é o que está acontecendo com o Galhardo. Ele tá perdendo grandes chances, sim, e ele não tá conseguindo ser produtivo em outras fases do jogo. Então, assim, até para preservar, eu acho que ele deveria ter saído no intervalo. Tá? Ele não contribuiu no segundo tempo, jogou aí até pelo menos 20 minutos, mas assim, não entregou nada e chama a atenção a falta de nível. Assim, eu espero sinceramente que ele melhore, eu espero sinceramente que ele vire a chave aí, mas é difícil acreditar, até porque a gente teve os jogos mais decisivos que passaram, e a não ser aquele jogo contra o Sergipe na Arena, que ele foi bem no segundo tempo, de resto foram atuações muito abaixo da crítica, e lá na frente a gente vai pensar, sei lá, em reformulação do elenco, continuidade de algumas peças. É difícil cravar que Galhardo vai render numa Série C, porque numa Série D, num jogo sem peso, num jogo que tá mais tranquilo, ele não tá conseguindo entregar. E voltando aí pro segundo tempo, acho que o segundo tempo Santa volta do intervalo um pouco melhor. O contexto estava muito parecido, mas Santa Cruz começou a acertar mais passes, começou a tentar mais jogadas ali pelos lados, a associação estava melhor, Pedro Favela, que errou bastante passe no primeiro tempo, acertou no segundo, o William Júnior também melhorou um pouco, então assim, o jogo ficou muito mais aberto, não ficou só um jogo que só o Maranhão atacava, o Santa Cruz também cresceu na partida. E aí eu acho que eu já posso avançar para o terceiro lance capital. O Maranhão já tinha chegado em algumas oportunidades, aí Roquene tinha feito uma ou duas defesas, mas nada de espetacular. E aí o Santa Cruz tem um lance de bola parada, um escanteio, a bola volta, sai do lado esquerdo para o lado direito, depois volta para o lado direito e o William Júnior cruza na cabeça de Matheus Vinícius, que estava na área, faz o gol de cabeça e o juiz dá o gol, aponta para o meio e depois ele marca uma falta que só ele viu dentro da área. Até o William Alves encosta no zagueiro, mas absolutamente sem impacto nenhum. E assim, é um erro de fato da arbitragem, porque se o juiz dá o gol e em minutos depois ele cancela, o VAR não pode ter falado no ouvido dele e ele ter cancelado, ou o próprio assistente. Não, a marcação de campo dele foi gol. Jogo com protocolo de VAR, se o árbitro de vídeo entender que, teve uma falta, teve um impedimento, teve alguma coisa que você precisa avaliar, ele tinha que ter ido no monitor, ele tinha que ter avaliado no monitor e tomado a decisão de anular o gol ou não. O que aconteceu ali foi uma anulação de gol num lance que, se ele vai no VAR, ele não marca, porque não teve absoluto impacto na jogada. Inclusive o cara que foi empurrado ali, ele sequer estava disputando, ele não conseguia chegar na bola nunca. Mas assim, o William Alves encostou a mão nele, ele viu que não ia encontrar a bola, se jogou para trás e o Santa Cruz foi extremamente prejudicado. Ainda bem que a gente tá saindo da Série D, porque você ter o auxílio do VAR e ainda assim cometer um erro tão grosseiro é coisa de quarta divisão mesmo. Depois disso, o gol anulado dá uma motivada lá no Maranhão e talvez o Santa se retraia um pouco mais. O Santa tenha entendido que talvez naquele momento fosse melhor o empate, trazer o empate para Recife, né, pelo desenrolar do jogo. Marcelo Cabo tentou ali com duas substituições, tirou Galhardo e Giovani, colocou Tiaguinho e Renato, e o Santa Cruz foi se fechando um pouco mais, foi ficando mais com a bola, porque dali para frente a intenção do Santa possivelmente era segurar o 0-0, né? Lógico, se desse uma estocada ali na frente, conseguisse fazer o gol, tudo bem, mas o jogo estava se desenrolando para isso. A gente teve uns 10 ou 15 minutos ali do Maranhão um pouco melhor, mas nada de tão incisivo também, nada de levar tanta pressão, era só aquele domínio territorial. E por volta dos 34 ali de segundo tempo, de forma injusta, né, o jogo ia caminhando para um 0-0. O Santa Cruz teve uma falta próximo ali ao meio-campo. O William Júnior lançou a bola ali na diagonal, mais para a ponta direita. Matheus Vinícius estava na área, cabeceou para o meio. E aí Renato, acreditem, né, já tinha ensaiado lá contra o Altos, meteu um voleio belíssimo da marca do pênalti, fez um golaço. O Santa Cruz abria 1-0, digamos de forma justa, né, já que teve um gol completamente legítimo anulado. Um golaço de Renato.
Já que ele tem um contrato longo com o Santa, quem sabe seja um divisor de águas aí para ele, que ele melhore muito seu nível de atuação, que ele consiga estar em forma para poder ajudar a gente, já que ele vai ficar possivelmente para o ano que vem. Então, que ele melhore nas suas atuações. Mas em resumo, Santa Cruz faz 1-0 e aí depois do gol, o Marcelo Cabo entendeu que o 0-0 já estava bom, imagina 1-0. Então ele faz 3 substituições, põe Jonatas Paulista, põe Yuri Ferraz e põe Lucas Siqueira. Eu fui muito crítico do Lucas Siqueira, eu sempre entendi que ele tinha uma limitação física muito grande para estar jogando, mas eu gostei muito de ver ele em campo, ele é um cara merecedor, um cara que se manteve ali trabalhando no clube e que se identificou com o clube. Assim, eu acho que para além do campo, a gente fala muitas vezes aqui, é até injusto, mas são pessoas. Então, ele foi sujeito homem no dito popular, segurou até o final, então eu gostei muito de ver ele em campo porque é um cara que é merecedor. Depois disso não teve tanta coisa, teve ali uma cabeçada de vagalume que Rock Kennedy pegou, o Santa Cruz teve algumas chances ali de contra-ataque que poderia ter aproveitado melhor, principalmente com o Thiaguinho, que poderia ter chegado no 2-0, mas Thiaguinho, infelizmente, ele já não produz tanto. Então, o que a gente teve que se contentar, de bom grado, tá? Foi ótimo. Foi com 1-0 mesmo fora de casa. Como eu disse, aí já quase 4 meses que a gente não ganhava fora de casa. E a gente vai vir agora pro jogo da Arena Pernambuco com a grande vantagem. E assim, sem querer zicar nem nada, a gente tá com um pé na final. Tomara que se concretize. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente vai ir pra final para jogar contra a Barra ou Inter de Limeira. Rapidinho aqui, não vou fazer análise individual de todo mundo, mas melhores em campo para mim, Eurico fez uma partidaça, jogou muito bem hoje. Gostei muito do jogo de Eurico. Gostei muito também do jogo de William Júnior, ele cresceu muito nesses mata-matas. Hoje ele teve alguma dificuldade no primeiro tempo, mas foi ele que ditou o ritmo do Santa, fez ali o trabalho de virada de bola, segurando ali o time e tá muito bem na bola parada, então eu tenho que votar nele como destaque positivo. E o terceiro destaque positivo que eu vou falar aqui, acreditem, é Rodrigues, jogou muito bem na condição de bola. Quando precisou marcar, marcou muito bem o ponta do Maranhão, então Rodrigues está nos melhores em campo. Os piores para mim, apesar da entrega habitual, eu acho que Totti não foi tão bem hoje, principalmente na parte ofensiva. Acho que na parte defensiva ele entrega muito, mas na parte ofensiva errou demais. É um destaque negativo, mas nem tanto. Matheus Vinícius, ele fez um segundo tempo muito bom, inclusive deu uma assistência para gol, tinha feito um gol antes, mas o primeiro tempo dele foi muito confuso, errou demais, assim, levou um cartão amarelo. Ele vai ser outro destaque negativo, mas assim como o Totti, é pouco, sabe? Pouco abaixo da média, não é nada tão alarmante. E o pior em campo para mim é Thiago Galhardo, porque além de perder gols, ele não tá conseguindo produzir. É difícil, né? Você ter um cara do quilate dele, né? Um cara que é a referência do elenco, é o cara de maior salário do elenco e o cara que não consegue entregar dentro de campo. Então, se ele não fosse quem ele é, com certeza Marcelo Cabo já colocaria ele no banco no próximo jogo. Mas enfim, o que resta pra gente é esperar que ele melhore, mas a partida de hoje foi tenebrosa. Antes de falar do jogo da volta, pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, hypa o vídeo se você puder e deixa teu comentário aqui, o que é que vocês acharam do jogo, o que é que vocês acham que o Marcelo Cabo vai ter que fazer para a próxima partida, já estão preocupados aí na final para ver como é que vai acontecer, deixa aqui teu comentário que é muito importante para esse vídeo também engajar um pouquinho e chegar para mais pessoas. Próximo jogo na Arena de Pernambuco, sábado dia 20, o confronto da volta contra o Maranhão. Eu acredito que com a vitória no primeiro jogo, isso não afasta o torcedor, mas não traz aquele senso de urgência. Talvez, e muito talvez, a impressão minha é que o público deve ficar entre 25 e 30 mil pessoas. A torcida também quer comemorar com os atletas esse acesso, mas também a gente pode, a princípio, se resguardar para o jogo da final, né? A gente sabe que o torcedor tricolor gasta uma grana muito grande aí em agosto. Esse jogo não é o que decide de fato o campeonato, então eu não arrisco que a gente consiga fazer essa mobilização para colocar recorde na arena e tudo mais. Então a gente deve ter um público aí de 25 a 30 e na final, se a gente passar para a final, aí sim, talvez a torcida lote de fato para fazer um primeiro jogo da final com o maior público possível. Se Deus quiser bater esse recorde da arena aí, a gente também terminar o ano com moral, né? Terminar o ano com a moral, o último jogo aí do Santa no ano em casa. Mas se a gente conseguir colocar um bom público já contra o Maranhão nesse jogo da volta, vai ser ótimo. Então,
convocar aqui a torcida. Você que pode ir, que pode apoiar, pode prestigiar esse jogo, sinta-se à vontade. É importante essa renda. Eu já expliquei no último jogo que o Santa Cruz deve parar de jogar daqui 3 semanas, mas tem funcionários, né? Tem os jogadores que estão aí com um contrato mais longo, então os salários precisam ser pagos. Então essa renda também é fundamental para isso. Deixar aqui o convite para todo mundo comparecer na arena no próximo sábado. Como é bom a vitória da Cobra Coral para terminar o domingo. Análise entregue, tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu!